Fala, torcida palmeirense! Hoje tem Internacional e Palmeiras, logo mais às 19 horas e 30 minutos, direto do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. É o Verdão na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro 2025, em partida válida pela quarta rodada da competição. A equipe do F360 da ESPN projetou o duelo de logo mais, e o repórter Vinícius Nicoletti trouxe as últimas informações do palestra. Aproveito para deixar os créditos para o time da ESPN, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Tem outro, sabe Por qual? exemplo? Vários. Inter e Palmeiras. Ah, é? Esse acho que é o top 1. E o Vinícius Nicoletti está conosco para trazer informações desse confronto entre o Colorado e o Verdão, Nicoletti. Bom dia. É isso aí, Abel. Bom dia para você, bom dia a todos os companheiros, fãs de esportes. É um confronto de duas equipes que dão pinta que vão brigar pelo título brasileiro, não só o brasileiro, né? Também Libertadores, Copa do Brasil, duas das principais equipes nessa temporada, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira e o Internacional do técnico Roger. O Palmeiras vem de uma boa sequência, né? 4 vitórias consecutivas, também não perde fora de casa desde novembro do ano passado, quando foi derrotado para o Corinthians, então nessa temporada ainda não perdeu. De lá para cá são 13 jogos, 3 jogos no ano passado, 10 nessa temporada como visitante, e o Palmeiras tem 10 vitórias e 3 empates jogando fora de casa. Do outro lado, o Internacional, que vem dessa sequência de 17 jogos de invencibilidade. Historicamente, o Palmeiras tem dificuldade para bater o Internacional no Beira-Rio. Tá aí o professor Celso Zelt, desde a época da academia. O Palmeiras ficou de 97 a 2016, 19 anos sem vencer o Internacional no Beira-Rio. Venceu em 2016, depois venceu em 2021. Então, em 28 anos, apenas 2 vitórias do Palmeiras jogando lá em Porto Alegre. E vai enfrentar essa invencibilidade do Internacional, leva esse bom retrospecto como visitante desde a temporada passada. Sobre os times, o Palmeiras pode repetir a equipe que fez uma boa apresentação contra o Corinthians no último derby, que teve a vitória por 2-0, porque o técnico Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição, aqueles 11, mas tem desfalques. O Murilo se machucou no aquecimento do jogo contra o Corinthians, o Marcos Rocha, que estava voltando, ficou no banco de reservas pela primeira vez contra o Corinthians, também sentiu dores agora na panturrilha e está fora do jogo. Aí já não tem o Mike, não tem o Marcos Rocha, não tem o Murilo, também está fora o Lucas Evangelista, o Veiga e o Bruno Rodrigues, que nem estreou nessa temporada, já está um bom tempo fora. Então são 6 desfalques do Palmeiras, mas pode repetir essa equipe, e tem jogadores que estão chegando, né? Paulinho, que estreou, entrou aos 31 minutos do segundo tempo, está entrando na equipe, vai entrar aos poucos, a gente não pode esperar o Paulinho logo de titular já contra o Internacional. E tem também o Maurício, que ficou no banco de reservas, foi relacionado nas 2 últimas partidas contra o Cerro Porteño e também contra o Corinthians, ainda não voltou à equipe. Uma excelente opção aí para o técnico Abel Ferreira para mexer nesse time do Palmeiras. Ainda não voltou, não joga desde fevereiro, desde o mês de fevereiro, quando ele se machucou contra o São Paulo, teve aquela luxação no ombro. Então são novas opções para o treinador, principalmente aí no ataque. Por isso, do lado direito, deve manter o Bruno Fux nessa linha de 3. Tem também o Giai, que entrou no segundo tempo, mas deve manter essa linha de 3 na saída de bola, principalmente. Do lado do Internacional, no último jogo contra o Fortaleza, ele poupou alguns jogadores, principalmente o Alan Patrick, jogador do meio campo. Poupou, aliás, todo o meio campo ali, o Fernando, o Bruno Rodrigues, o Ener Valencia começou no banco, o Bernabé também começou no banco. Então todos os titulares voltam, mas tem desfalques, né? O Wesley sentiu dores musculares, está fora do jogo, ex-jogador do Palmeiras, e sempre vai bem contra o Palmeiras. E o Vitinho também deve entrar na equipe no lugar do Carboneiro, do colombiano, que sentiu uma contusão muscular na coxa. Então vamos passar aqui os prováveis times, as duas equipes que devem entrar hoje em campo, com o técnico Roger Machado, o Internacional com o Antony, Aguirre na lateral direita, aí o Rogel, o uruguaio, na zaga, Vitão e o Bernabé, o meio-campo com o Fernando, Bruno Henrique e o Alan Patrick. Aí a linha de 3 na frente com o Oscar Romero, o Vitinho e o Ener Valencia. Esse é o provável Internacional. O Palmeiras deve repetir a equipe que venceu o Corinthians na última rodada, com o Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes e o Mikael, fechando pelo lado direito o Piquerez, aí o meio-campo com o Richard Rios, Emiliano Martinez e o Felipe Anderson jogando pelo lado direito.
o Estevão na nova função ali na armação da equipe, chegando, encostando também no Vitor Roque, Facundo Torres pelo lado esquerdo e o Vitor Roque que busca desencantar. Já teve 2 gols anulados, hein, Abel? 2 gols nos 2 últimos jogos, contra o Cerro e contra o Corinthians, mas soma 8 jogos sem marcar, busca ainda seu primeiro gol oficial com a camisa do Palmeiras. Então é isso, Abel, 2 grandes equipes e fica aí a questão para vocês. Quem está em melhor fase? O Palmeiras do Abel Ferreira, 4 jogos, 4 vitórias consecutivas, não perde como visitante desde o ano passado, ou esse Internacional do Roger que vem de 17 jogos de invencibilidade? O debate é para vocês. Muito obrigado, Vinícius Nicoletti, bom trabalho para o amigo. É sempre bom tomar cuidado e ter calma com os centroavantes. Lembra que eu falei agora há pouco? O Pedro Raul não serve, o Pedro Raul é isso. E o Yuri Alberto não joga. Calma. Porque o Tigrinho, Vitor Roque, custou não sei quantos milhões. Calma. Calma que daqui a pouco o cara começa a fazer gol. Ou não? Eu acho que no caso do Vitor Roque, inclusive, só está faltando o gol. Está participando muito bem das partidas do Palmeiras. Se ele não fez o gol, foi uma eventualidade. Ele fez um gol que foi beber água, quando voltou, o gol tinha sido anulado. Na hora que ele foi beber água, o gol estava valendo. Pô, tem participado muito bem, o time está azeitado. Agora, azeitado por azeitado, respondendo a pergunta do Nicoletti, eu acho que o jogo do Inter, nesse momento, está mais azeitado. O Palmeiras está se encontrando, mas o Inter não perdeu esse ano, perdeu um amistoso para a seleção mexicana, aquele amistoso curioso, né? Seleção mexicana ainda. Mas, de resto, o Inter tem desenvolvido um jogo muito bom. Eu concordo com a Mari, no ranking dos jogos a se ver nesta noite, e esse é o que vai entregar mais dos dois lados, né? São dois times. Dois times que buscam, né? Dois times que têm muito apreço pela qualidade do jogo, pela troca troca de passes. Estou muito curiosa para ver como que vai ser o comportamento na fase defensiva do lado direito do Palmeiras, pegando as subidas do Bernabé, que é um lateral que entrega muito para o Internacional. Um jogo grande no sentido das duas equipes, o Palmeiras nesse recorte principalmente, mas o Internacional que tem vendido muito caro as derrotas. Tomara só que um não anule o outro, né? Que aí prejudica o jogo. Fica muito legal do ponto de vista do duelo dos técnicos ali, mas para o desenvolvimento do jogo em si. Sim. Você usou azeitado para o jogo, uma característica Colorado. Da partida? Do Colorado. Time colorado. E azeitado, você sabe que ele tem vários significados. Todos caros, porque o azeite está muito caro. Um deles é temperado com azeite. Então toma cuidado, põe a mão no bolso se for falar azeitado, porque o azeite está caro. Combina com o Inter, que vende caro. Eu sei disso, eu fui ao supermercado ontem e essa semana quebrei um vidrinho de azeite. Não foi preso? Me senti mal. Isso é um crime. Que isso? Pelo Quebrou menos um vidro de azeite? Tinha menos que a metade. E jogou um monte de preso. dinheiro fora, rapaz. Claro que sem querer, né? Ninguém vai quebrar um vidro de azeite porque quer. O Internacional não quer jogar pontos fora. Estará em sua casa. Como você bem destacou, os mandantes têm se dado bem nessas 3 rodadas, viu, Eugênio? Sendo que um dos mandantes que conseguiram vencer fora de casa é o Palmeiras. Fica difícil dar um palpite nesse jogo, hein? O Flamengo 2 vezes, o Palmeiras uma, né? Aquela vitória sobre o esporte, a arbitragem e tal, não sei o quê. Mas venceu fora de casa. Só que eu acho que o nível de dificuldade hoje é maior, né? O Inter é um time que vive um momento aí muito interessante, essa vitória que a gente está vendo aí na rodada anterior sobre o Cruzeiro, né? Também venceu na Libertadores, o Atlético Nacional, um jogo muito pegado. O jogo talvez seja o jogo assim, mais parelho, né, da rodada, mais equilibrado e com mais atenção técnica, né? A gente vai olhar esse duelo que a Mari colocou agora, interessante, ali pelo lado do campo. O Bernabé sobe. Estou imaginando que seja um desenho parecido do Palmeiras do jogo com o Corinthians. Então, com o Bruno Fux como um terceiro zagueiro pela direita, liberando o Piquerez para subir por um lado, aí você faz um 3-4-3. Porque você tem Felipe Anderson, Rios, Emiliano Martínez e Piquerez e 3 atacantes, Estevão, o Facundo Torres e o Vitor Roque. Então, assim, beleza. Mas aí o Fux vai marcar a subida do Bernabé, só que a subida do Bernabé pode ser explorada pelo Felipe Anderson e pelo Estevão.
Então, esses dois jogadores pelo lado devem inibir um pouco a subida do Bernabé, que ele tem que tomar cuidado ali. É um lado muito forte do Palmeiras. Então, tem várias nuances, assim, se a gente for observar o jogo. Por exemplo, o desfalque do Carboneiro por parte do Inter, né, que é um jogador que vinha sendo importante. A tendência é que jogue o Oscar Romero, característica é outra. Se for o Romero, o jogador mais de construção e não tanto do 1 contra 1, da velocidade, como é o Carboneiro. Muda um pouco... Diferente do Wesley também, né? Diferente do Wesley também. Então, talvez o Wesley tenha um pouco mais de liberdade do outro lado. Né? Porque... O Vitinho, o Wesley está machucado. O Wesley também. Ele trouxe a informação. Está fora, desculpa. Então você não tem, esquerda, você não tem nem o Carboneiro nem o Wesley, que teoricamente são os dois titulares de lado de campo. Então você tem o Vitinho de um lado e o Romero do outro, que não é um jogador de velocidade, não é um jogador do 1 contra 1, é um jogador mais de passe. Então muda um pouco o jeito do Inter jogar também. Vai ter que ter uma adaptação e a gente vai entender como é que vai ser essa adaptação do Roger nos jogos de logo mais. Me lembrava aqui o Leon, nosso editor-chefe, que o Palmeiras tem aí uma sequência complicada em termos de viagens, porque ele vai ao Sul hoje para jogar contra o Internacional, depois sobe lá para cima para jogar contra o Fortaleza, depois vai lá para o extremo do continente para jogar em La Paz. Mas tem avião. Tem avião, mas cansa. Mas tem avião. São muitas horas de avião, amigo. Sim, são tem um avião da Leila? É isso. Um avião próprio. Facilita. O avião próprio facilita. Facilita muito. São muitas horas dentro do avião, mas a estrutura do avião é preparada para facilitar na recuperação. Você não tem que ficar esperando conexão daqui e de lá e tal. Diminui, claro, continua sendo desgastante. Né? Se você pensar ainda mais no mapa... para quem tem medo de avião, muita viagem, mas... Você que é fera da geografia... Você tem um mapa na sua cabeça, pensa no mapa do Brasil. Aí você sai de São Paulo, vai lá para Porto Alegre. Sim. Aí depois de Porto Alegre, você... De São Paulo para Porto Alegre não é muita vai coisa. até Fortaleza. Aí já é grande a distância. Depois você vai para La Paz. A viagem é desgastante. Pensou no mapinha aí? Sim. Tá com os riscos aí na cabeça? Fácil não é. Estou com os riscos na cabeça, sim. Dá E quase para pode fazer um 4. Quando voltar para São Paulo, faz um 4. Pode preparar Desceu, subiu aqui e volta para cá. Pode ser pauta nas coletivas do Abel, né? Nas próximas coletivas do Abel. Vamos ficar atentos. A logística é chatinha. Mas não é uma novidade para o Palmeiras. Mas tendo avião adianta muito, hein? Nossa, como facilita. E não é uma novidade para esse trabalho do Abel, né? 11 mil quilômetros vai viajar o Verdão nessa aí. Uau! Não é pouco, não. Mas tem time e trabalho suficiente para isso. Eu penso mais na dificuldade dos adversários, principalmente o adversário dessa noite. Não, os outros também. Colorado Fortaleza, é pesado. Bolívar Todos, em La Paz? Todos, mas a bola da vez hoje tem que tirar esse Inter do caminho, pelo menos com um empatezinho. Mas como bem lembrou o Vinícius Nicoletti, ele trouxe números, informações, e a gente sabe, o Palmeiras não tem medo de jogar fora de casa. Não, ao contrário. E não abre mão das suas convicções, né? Assim, difícil a gente ver o Palmeiras se adaptando ao adversário, como a gente viu o Inter se adaptando ao Flamengo, né? Baixando o Fernando, tendo ali uma outra postura. O Palmeiras, ele tem um jeito que é dentro e fora de casa. Aliás, a gente falou do Palmeiras ganhar fora de casa, o Inter não ganhou fora de casa, mas trouxe um empate contra o Flamengo muito importante. Aquele 1-1 da estreia contra o Flamengo, você voltar vivo do Maracanã hoje contra o Flamengo. E o Abel, ele, na última entrevista que foi a do Clássico, falou sobre tirar o jogo do Corinthians quase que partindo da marcação, né? Em cima do Carrillo. Hoje eu tô curiosa também para ver como que vai ser o comportamento em cima do Alan Patrick. Passa muito por ele, né? O jogo do Internacional. É claro que você tem outras nuances ali, outras peças que colaboram muito, mas o Alan Patrick é um jogador fundamental. Aquela fase final ali, né? Que o Bahia conseguiu anular, principalmente no primeiro tempo ali, né? Conseguiu bloquear as chegadas até o Alan Patrick. Me lembram uns amigos aqui, os mesmos que falaram das viagens do Palmeiras, estão me dizendo aqui que o Internacional vai jogar 5 jogos seguidos em Porto Alegre. Isso é uma dádiva, né? Porque vai jogar hoje, como mandante. Tem o Grenal, né? Aí tem o Grenal no final de semana, que ele é visitante, mas, obviamente, não tem viagem. Em Porto Alegre. Depois ele enfrenta, se não me engano, o Juventude. Juventude como mandante, aí vai jogar pela Libertadores contra o Nacional, como mandante, então... É isso. E aí só depois que ele vai ao Maracanã... Não, contra o Maracanã,
não vai ao Maracanã. Contra o time chamado Maracanã, pela de Copa do Brasil, Fortaleza, também em Porto Alegre. Do Ceará na Copa do Brasil. E mesmo se fosse, vamos supor que o jogo com a Juventude fosse em Caxias, e o jogo com o Nacional Não, fosse aí é em fora de Montevidéu, casa, não vem dizer que é em casa. É fora de Em casa, mas Caxias, é pertinho. não. Mas Em é Caxias pertinho. não é em casa, não. Não vem com essa. A viagem seria... Viagem é curta, Do né? ponto de vista de viagem, seria Caxias e Montevidéu. Então, também... Difícil era pegar o Maracanã no Ceará. Aí ia viajar. É que alguém falou aqui Maracanã, eu já achei que ele ia pro Maracanã. Não, é um jogo contra o Maracanã. Que é o time cearense. Mas 5 jogos seguidos em casa, na sua cidade, um deles é o Grenal, claro. Só não tem a viagem, porque o resto da pressão tem todo. Quem gosta também é a família, Oh, né? Não, isso é Mais uma pertinho. dádiva no futebol atual, é uma coincidência muito bacana. crianças agradecem. Que clube pode jogar 5 jogos seguidos na sua cidade? É difícil. Como disse a Mari, as crianças agradecem. Sentem falta, né, dos papais. É isso aí. E aí, meus amigos, qual a sua expectativa para Internacional e Palmeiras? O Verdão consegue quebrar a invencibilidade do adversário jogando fora de casa? O meu palpite é Inter 0, Palmeiras 2. Deixe você a sua opinião e também o seu palpite nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!